O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 178, a desconexão entre o ser humano e a natureza. Para a gente falar desse tema aqui no podcast, eu e o Renato Gatti, a gente recebe hoje o Fábio Scarano, que é curador do Museu do Amanhã e professor titular da UFRJ, com carreira destacada em ecologia e sustentabilidade. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Olá, bom dia, Gustavo. Bom dia, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Olá, Fábio. Bom dia. Olá, Gustavo. Olá a todos que estão aqui nos escutando. Um episódio que acho que vamos ter muitas reflexões aqui. E é um prazer receber você, Fábio. Com certeza tem muito para falar, tanto da atuação do museu, quanto desse tema. Acho que instiga muito a gente a uma reflexão mais profunda de como que a gente está se comportando nesse planeta em relação ao que ele provê para a gente e o que a gente está tentando trazer de volta para ele. E a gente vai começar com uma rápida introdução e depois a gente já vai para as perguntas aqui. A desconexão entre o ser humano e a natureza é um tema de preocupação e interesse, especialmente em um mundo cada vez mais urbanizado e digitalizado. A vida nas cidades pode causar uma sensação de independência que, na verdade, não existe, pois o ser humano depende da natureza para sobreviver e se reproduzir. E a relação que a gente tem com a natureza ela é muito complexa e nem sempre equilibrada. A nossa interferência é necessária para a sociedade, mas a natureza é esgotável e precisa de cuidados especiais. Vivemos em uma era marcada pela desconexão crescente entre o ser humano e o planeta. E esse distanciamento tem trazido consequências alarmantes, como a crise climática, a perda de biodiversidade, refletindo uma sociedade que frequentemente ignora ou subestima os sinais que a natureza nos dá. E essa desconexão se manifesta na apatia coletiva frente aos desafios ambientais e na superficialidade com que o termo sustentabilidade é muitas vezes tratado por governos e empresas. Em um mundo onde a inteligência artificial avança rapidamente, é hora de aprendermos mais com a inteligência natural da natureza para promovermos uma verdadeira transformação. Isso. Bom, e vamos falar aqui um poema primeiro. Então, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, ele ilustra a condição de miséria humana, e esse é o poema que é o Bicho, do Manuel Bandeira, né? Ele ilustra a condição de miséria humana e a perda de identidade em um mundo onde a conexão com a natureza ela é substituída por um ambiente urbano opressor. A obra ela é impactante e muito atual, apesar de ser do século passado, já com mais de 70 anos, essa obra. E reflete sobre o efeito da desconexão entre o ser humano e o meio natural. E para a gente trazer o Fábio para a conversa, queria que, Fábio, você contasse um pouco mais sobre você, né, o trabalho que você realiza no Museu da Manhã, e o que é o Museu da Manhã, para quem também não conhece o museu. Tá joia, Gustavo. Mais uma vez, bom dia para vocês, aqui para os nossos ouvintes, espectadores. Bom, como o Renato estava falando, né, eu sou um professor de ecologia na UFRJ, estudei as plantas principalmente durante boa parte da minha vida, me interessava muito o processo de fotossíntese e de interação entre as plantas, e esses estudos aos poucos me levaram para mudança climática. De mudança climática eu fui para a parte também de política ambiental como um todo. Pude trabalhar no governo, pude trabalhar um pouco no terceiro setor, trabalhei com empresas e nos últimos 2 anos vim aqui para o Museu da Manhã. O Museu da Manhã eu já acompanhava praticamente desde a sua inauguração. O museu começa em dezembro de 2015, né, teve as portas abertas para o público
E é um museu, de fato, muito original, né? As pessoas tendem a imaginar o museu como uma coisa do passado, e o museu que se dispõe a tratar do amanhã não é uma tarefa particularmente fácil, porque se a gente não tiver assim, bastante imaginação e não tiver bastante atualizado em relação às coisas que ocorrem no mundo, o museu rapidamente vira o museu do ontem, né? Então, especialmente com a velocidade aí da tecnologia, velocidade da informação, tudo se passa muito rápido. Então, esse museu ele é um museu que se volta para discutir sustentabilidade, que é um dos imperativos, né, do nosso tempo. O outro imperativo é a digitalização. Então, essa relação entre tecnologia e sustentabilidade, ela é alta aqui na nossa pauta do museu. Eu vim para cá há 2 anos atrás, numa parceria com a UFRJ, para montar uma cátedra Unesco, que se volta para um tema que a Unesco chama de alfabetização em futuros. Alfabetização em futuros são exercícios, laboratórios, estudos que se voltam para expandir a nossa imaginação. Parte do princípio da Unesco é que o nosso presente, né, que ultimamente não é um presente particularmente fácil para boa parte das pessoas no planeta, que o presente, de uma certa maneira, coloniza o futuro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem muita dificuldade de imaginar futuros diferentes do presente. Então, com essa cátedra, a gente vem fazendo trabalhos, a gente já levou formação para mais de 1.000 pessoas, voltados justamente para expandir essa imaginação, para a gente conseguir pensar futuros melhores que o presente, porque se a gente não imaginar esses futuros, eles não vão acontecer. Então, a partir do trabalho dessa cátedra, surgiram aí várias ideias. O museu, no ano que vem, completa 10 anos de existência já. Nós temos uma exposição de longa duração no andar de cima do museu, que tem essa mesma idade, e como muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos, a gente resolveu mudar um pouco a narrativa da nossa exposição, e parte do trabalho que eu estou fazendo como curador é justamente esse, pensar nessa nova narrativa de exposição e ajudar naturalmente com outros conteúdos de exposições e de debates também que a gente tem aqui dentro do museu. Muito legal, Fábio. Igual eu comentei antes da gente iniciar, eu estive no museu tem 1 mês atrás, mais ou menos, e ele provoca várias reflexões. É um museu muito interessante para você olhar justamente essa parte de digitalização, né, uma interação muito bacana com todo o conteúdo que vocês possuem lá, e provocando essa reflexão dos futuros, né, que a gente quer, o que a gente almeja para a nossa sociedade. Então, a todos aí que não conheceram, se tiver a oportunidade, acho que é fantástico ir lá conhecer, visitar, um museu realmente diferente e inspirador. E para a gente falar um pouco, então, entrando mais no tema, né, dessa conversa, dessa desconexão entre o ser humano e a natureza, eu queria trazer aqui, na verdade, pedir sua opinião, né, do que você vê que tem trazido, né, as principais causas geram essa desconexão e como isso impacta nossa capacidade de agir frente às crises existentes, né? A gente pode falar de crise climática, mas também crise de biodiversidade, crise de lixo, enfim, né, de resíduos, e muitas crises aí que a gente está vivenciando atualmente. Legal, Renato. Eu acho que dentre esse elenco de crises aí que você lista, talvez a maior delas todas é a crise da imaginação. Eu acho que a gente, como espécie, especialmente nós, ditos modernos, né, da sociedade moderna, a gente está muito pouco imaginativo e a gente não consegue romper determinados ciclos, né? Eu acho que um deles é isso que a filósofa alemã Hannah Arendt, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, ela dizia ser uma dupla alienação. A Hannah Arendt dizia que a gente tinha se alienado da Terra, é mais ou menos ali, quando começa a corrida espacial, o ser humano começa a olhar para outros planetas, como quem diz, puxa, talvez aqui o negócio não dê muito certo, vamos pensar no outro lugar. E ela dizia também que a gente havia se alienado do mundo. Essa alienação do mundo, ela tem muito a ver com o processo de individualização extrema e de egoísmo que separa a gente da natureza, quer dizer, dos outros elementos da natureza. A gente se esquece que nós somos natureza também. A gente se separa dos outros elementos e a gente se separa do próximo. Meio que tudo vira paisagem, né? As outras pessoas, as árvores na rua, os animais, é como se a gente estivesse assistindo um filme pela televisão. Essa alienação dupla que a Hannah Arendt falava, ela no final das contas, ela gera um terceiro efeito, que é a gente se alienar de nós mesmos.
Então ela dizia que à medida que a gente se afasta da natureza do próximo, a gente se desumaniza. E eu acho que essa é a tônica, de fato, da segunda metade do século XX e desse início de século XXI. E eu acho que uma evidência disso, Renato, Gustavo, é que, você vê, a ciência vem falando de mudança climática há pelo menos 40 anos, né, e alertando acerca dos riscos e tal. E todo ano a gente quebra recorde de emissão de gás estufa. A ciência previu a chegada de uma pandemia em 2012, previu inclusive que seria da família do coronavírus, que talvez tivesse espécies como morcego envolvida, fez um mapa de quais locais do mundo isso estava propenso a ocorrer, e o que nós fizemos? Nada, até começar as pessoas adoecerem e morrerem. Então a impressão que dá é que, por mais que a ciência avance, a nossa capacidade de prever futuros, de projetar futuros, se sofistique cada vez mais, a gente não toma ação. Então a impressão que eu tenho é que, de fato, a Hannah Arendt tinha razão. Tem um desacoplamento entre entender e agir, que para mim tem muito a ver com uma falta de sentir. E o sentimento envolve, claro, um campo racional, mas envolve também um campo fortemente emocional, sensorial, que mais ativado quanto mais engajado no mundo a gente se encontra. Então isso precisa, eu acho que para a gente sair desse ciclo, a gente precisa se jogar no mundo de novo, né? A gente precisa estar em contato com a natureza, a gente precisa estar em contato com as outras pessoas, a gente precisa abraçar, precisa apertar a mão, precisa sorrir, para a gente voltar a ativar essa capacidade sensorial que nós temos e que me parece muito abafada, né? Vocês destacaram aí esse paradoxo da situação urbana, e hoje existe até uma doença, um quadro médico diagnosticado, chamado extinção da experiência. A extinção da experiência é muito comum, especialmente em jovens urbanos que não têm contato com a natureza. E essa extinção da experiência de contato com a natureza gera, inclusive, nas pessoas uma certa agressividade em relação a animais, em relação a plantas mesmo. Então, esse quadro requer ecoterapia, até isso a gente já tem hoje, né? Ecoterapias, para lidar com ecoansiedade, com extinção da experiência, enfim, passa a ter quadros patológicos ligados a essa nossa alienação do mundo que nos cerca, infelizmente. A gente percebe, acho que todo mundo que está um pouco ligado à natureza consegue perceber isso claramente, né? E a gente falando um pouco de sustentabilidade, né, a gente vê muito que a sustentabilidade tem virado ou se tornou muito mais, a gente vê muito mais acontecendo talvez o greenwashing do que a sustentabilidade, né? Você acha que ainda é possível que a gente faça essa mudança real para a gente combater os impactos que a gente causa no planeta? Eu acho, Gustavo, que bom, assim, a raiz da palavra sustentabilidade, se a gente for olhar lá na raiz latina, né, sustentare significa cuidar. Então, para mim, sustentabilidade é uma ética do cuidado. Eu aprendi isso lendo Leonardo Bosch alguns anos atrás. E essa ética do cuidado envolve a gente cuidar do mundo, né, cuidar da natureza, cuidar do próximo e se cuidar. Né? São os três grandes componentes da sustentabilidade para mim, porque como explicou o Félix Guattari há alguns anos atrás, num livro chamado As Três Ecologias, existem três ecologias. Quando a gente fala em ecologia, a gente não está falando só dos outros, né, das outras espécies. Quando a gente fala em biodiversidade ou em natureza, a gente não está se excluindo, ao menos não é para a gente estar se excluindo. Então, as três ecologias é entender que existe uma ecologia ambiental, existe uma ecologia social das relações e existe uma ecologia individual, corpórea, mental, espiritual. E essas três ecologias precisam estar em equilíbrio. Não tem como a gente esperar que o mundo seja sustentável se a nossa vida é absolutamente insustentável. Se a gente trabalha mais do que devia, se a gente consome de uma maneira irracional e por aí vai. Quer dizer, esse balanço entre o ser, o nós e o todo é onde para mim reside a sustentabilidade, e isso não é facilmente mensurável, né? Então você menciona aí greenwashing, Gustavo, quando a gente vê
toda essa métrica, né, do ESG, que um dia já foi CSR, e aí a ONU tem os ODS, é um monte de letra tentando medir coisas. Eu acho que algumas delas são de fato mensuráveis, mas existem algumas que não são. Eu acho que uma coisa que é muito difícil de medir, por exemplo, é o encantamento. O encantamento com as coisas, com o mundo, para mim é um pré-requisito para a sustentabilidade. Porque só quando a gente se encanta que a gente percebe o sagrado nas coisas, que a gente percebe que nem tudo tem um preço e que nem tudo é commodity. Muitas vezes eu sinto que a gente trata a natureza como commodity, a gente trata o próximo como commodity no trabalho, e a gente se trata como commodity, porque muitas vezes a gente se põe para trabalhar alucinadamente para tentar ganhar um pouco mais, ou para tentar, enfim, sobreviver nesse mundo que, numa certa inércia, nos exige isso. E aí entra a tecnologia, né, e a digitalização, que muitas vezes as pessoas imaginam o tecnológico como sendo algo nocivo à natureza. E se você pensar bem, todas as espécies possuem tecnologias. A abelha, quando faz a sua colmeia, o cupim, quando faz o seu termiteiro, as formigas, né, com os formigueiros, os castores que fazem represas, tudo isso são tecnologias. E essas tecnologias na natureza, elas exigem, e o ser humano, então, é capaz de fazer tecnologias incríveis. E as tecnologias na natureza são voltadas para melhorar a vida das espécies e dos organismos. No caso do ser humano, não é diferente. Agora, se a gente usa essa tecnologia para outros fins, para fazer bomba, para explorar os outros, aí o problema é nosso, não é da tecnologia. A potência que é a gente poder fazer o que a gente está fazendo aqui agora, a gente em diferentes cidades, diferentes locais, a gente poder estar aqui batendo um bom papo, isso é uma potência incrível. Imagina se a gente usasse a telecomunicação sempre para isso, para a gente discutir coisas boas, para a gente pensar o futuro, para a gente imaginar ações no presente, para a gente se conhecer. Você imagina que potência, a gente consegue falar em tempo real um com o outro, o pessoal do outro lado do mundo a gente consegue se encontrar, acho incrível, acho uma maravilha. Como isso pode ser ruim? Só é ruim se a gente usar mal. Então, eu acho que a potência que existe de uma sinergia positiva mesmo entre a digitalização, a tecnologia e a sustentabilidade é imensa. Agora, para isso, a gente fala em transição energética, transição verde, transição alimentar. Para mim, a principal transição para a gente ir nessa direção, eu vou chamar de transição espiritual. Uma transição de atitude. A gente precisa mudar, a gente precisa ser a transformação que a gente quer ver no mundo, como dizia Gandhi. Se a gente quer uma série de coisas, a gente quer que o mundo seja sustentável, a gente quer que seja bacana, a gente tem que ser sustentável também. É claro que alguns têm mais, as empresas têm um grande impacto, os governos têm um grande impacto, mas essa transformação, para mim, ela sempre começa em nós. Se a gente não começar a mudar individualmente, só esperar que o resto do mundo mude, a gente vai ficar sentado olhando e a gente não vai ver acontecer essa transformação que a gente espera. Mesmo porque as empresas, os governos são feitos de pessoas, né? Então, se todo mundo se transformar, acaba transformando também os governos, as empresas. Não resta dúvida, Gustavo. Isso muda os nossos hábitos de consumo, nossa forma de produzir, muda o nosso voto, eventualmente. Então, essas várias coisas influenciam essa mudança, né? E para isso, isso requer, eu acho, uma esperança, né? E uma esperança, eu diria, ativa, né? Como Paulo Freire chamava, uma esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. E é muito isso que a gente vem procurando fazer aqui com o nosso museu, né? O museu que, de um lado, informa sobre os problemas, os riscos que o nosso planeta hoje atravessa, os vários problemas que o ser humano moderno vem causando, por um lado, e por outro lado, a gente procura criar também um senso de esperança, de autoconfiança, de agência das pessoas. Puxa, já tem um monte de coisa aí que a gente pode aplicar, já tem várias boas soluções que a gente pode botar em prática para que esse mundo se torne um pouco melhor, né? Então, esse balanço entre informar e gerar uma sensação de esperança e de potência é muito o que o nosso museu está interessado em fazer. Ô Fábio, você falando, várias coisas passaram aqui na minha cabeça, né? E acho que uma principal... A gente já está aqui no episódio 178, né, Gustavo? Então, a gente já
fez várias conversas aí, e dentro de todas as conversas, e acho que para mim uma coisa que sempre ficou muito clara sobre o que é a sustentabilidade, você comentou um pouco isso, de certa forma a gente tem empatia pelo planeta, empatia pelo próximo, né, que isso faz a gente começar a olhar de uma forma mais positiva para o que a gente quer realmente de mudança, de melhoria, né, e se conectar mais com esse planeta que a gente vive. E aí um pouco do intuito do museu, inclusive, né, do Museu da Manhã, é tentar reconectar, né, as pessoas, mostrar para elas, unindo a tecnologia, para mostrar esses possíveis amanhãs, né, que são muito bem-vindos. E aí a gente entra numa questão que eu acho que e a gente já discutiu um pouco isso, sobre essa desconexão, que é como a gente educar mais as pessoas, né, tanto crianças quanto adultos, enfim, né, para que a gente tenha uma mudança, né, nessa educação ambiental, e essas mudanças sejam feitas de forma a realmente trazer o que a gente espera, entre conectar novamente o ser humano com a natureza. E aí a pergunta que eu te faço é: quais as mudanças que são necessárias, né, nessa forma como que a gente ensina sobre o meio ambiente, para que a gente provoque realmente uma mudança de comportamento, nessa transformação? Porque a gente tem hoje muita tecnologia, igual você falou, ela pode ser muito bem utilizada para inúmeras coisas e para nosso favor, mas a gente às vezes caminha no lado contrário, principalmente olhando para essa desconexão. A gente vai ficando cada vez mais preso dentro de casa, se afastando da natureza, às vezes não pensando que a gente é planeta e virando mais máquina, cada vez mais, eu acho, com o que a gente tem hoje. Então, assim, o que é possível a gente fazer para realmente ter essa mudança de comportamento? Seria possível a gente educar uma geração inteira, né, para essa reflexão de empatia, de olhar para o próximo, de ser mais amoroso, de entender que a gente é um só, a gente é um só, né? Não é o Brasil aqui, o Japão lá, a China ali, os Estados Unidos. A gente é um planeta só, né? E não tem outro planeta, não tem planeta B, pode tentar correr, nunca vamos achar um planeta tão bonito como que a gente tem aqui no planeta Terra hoje, né? Para que a gente possa fazer salvar essa preciosidade que a gente tem a tempo. Renato, fantástico, cara. Acho que 3 coisas que você tocou que eu queria, que me dão uma oportunidade de cobrir, que são centrais aqui, eu acho, para a nossa conversa. A primeira é isso que você falou sobre empatia. E eu fiquei muito satisfeito. Outro dia eu estava lendo um artigo científico, saiu agora, final de 2023, sobre uma hipótese da sustentabilidade por empatia. Então, isso que você descreveu já é uma hipótese científica. Eu acho que tem toda a razão. Isso que a gente está falando, né, dessa conexão da gente com o resto do mundo passa por uma relação, de fato, empática. E aí, ao teu segundo ponto, né, como é que se leva isso para a educação e para o ensino? Eu acho que, de novo, vou citar aqui o Paulo Freire, que dizia que o ensino não é para formar a pessoa para reproduzir, mas sim para estimulá-la a criar. E isso muitas vezes envolve você ter um espaço de educação e ensino de fato aberto, né, experimental, e que permita as pessoas exercerem o máximo aí da sua criatividade. Inclusive, recentemente, né, essas formações que eu estava mencionando mais cedo, que a gente faz, né, de alfabetização em futuros, a gente fez várias com jovens, né, com adolescentes, jovens adultos e tal. Uma coisa que aparece muito quando a gente discute, por exemplo, o futuro das escolas, é que, e muitas vezes eu achava que as pessoas iam querer escola no computador e tal, porque, né, as nossas premissas às vezes são muito, de novo, amarradas no presente, né? Eu olho essa tecnologia toda e fico achando que vai ser mais e mais disso. Mas, em geral, o que os jovens estão querendo é escola sem parede. A gente, quando pergunta sobre futuro da educação, o que eu tenho visto muitos jovens desejarem é uma educação sem diploma, sem currículo, com escolha livre de curso e as pessoas têm espaço para uma formação própria, tanto de conteúdo como de capacidade. Então é legal ver essas coisas, porque essa demanda do que se quer, né, para a formação, ela é uma demanda sensível,
né? E a gente, se você for olhar bem, o nosso sistema educacional, tanto em conteúdo como em forma, gente, vem do século XIII, assim, não mudou muito, então precisa de uma revisão bastante profunda, eu acho, e que envolve, diante dessa velocidade toda de mudanças no planeta, eu com frequência tenho a impressão que tem que inverter a universidade, tem que ter vocês jovens dando aula e a gente velho lá como aluno, porque eu já entendo muito pouco desse mundo. Então, tem umas coisas que precisam de fato ser ajustadas, né, eu acho, nesse campo da educação. E esse terceiro ponto que você trouxe, Renato, da gente ser um com o mundo, esse eu acho muito, muito importante, assim, da gente tratar também. E me remete um pouco à mitologia guarani, né? Para o povo guarani, existe uma consciência planetária universal. E nós somos pedaços inconscientes dessa consciência. Então a gente não entende a nossa conexão com essa consciência planetária. Ou seja, de fato, se há uma consciência planetária, da qual nós somos parte dela, a gente de fato é parte de um todo. A gente não entende esse todo direito, mas a gente é parte dele. Então a gente passa a entendê-lo mais quando a gente exercita essa presença no todo, e é isso que você está falando. Isso se dá a partir de relações empáticas, né, de presença no mundo e de contato real com o que nos cerca, né? É muito importante a gente ter, né, isso que a gente estava falando, a gente ter contatos mediados pela tecnologia, permite a gente abreviar distâncias, a gente está em contato com pessoas que eventualmente a gente não veria de outra forma porque estão longe de nós, mas por outro lado é importante também que a gente tenha bastante tempo dedicado a um contato próximo com quem está mais perto de nós, humano ou não humano. Só um comentário rápido, né, dessa conexão. Eu falo isso porque, assim, para mim, quando a gente vê um ser humano agredindo o outro ou agredindo a natureza, isso é muito dolorido. A gente está hoje, né, vivendo algumas guerras aqui no mundo. É muito triste quando você vê um massacre que acontece em alguns povos justamente pela ganância, né, de querer conquistar um território. E, na verdade, aquilo lá, né, o que isso vai significar daqui a 100, 200, 400, 500 anos? Nada. Você só foi uma pessoa que dizimou outros iguais a você, e isso vai se estendendo a preconceitos, vai se estendendo a diversas outras frentes que a gente vivencia no nosso dia a dia. Uma pessoa que agride uma outra, um homem que violenta às vezes uma mulher, infelizmente, ou uma criança, ou uma briga entre duas pessoas, né? Quanto que isso desconecta a gente, sendo que, na verdade, se a gente passa a olhar e ter esse olhar de empatia e querer se colocar no outro, entender que todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades e vive mundos totalmente diferentes, a gente começa a praticar isso, a gente começa a se conectar muito mais, e é muito mais forte do que a desconexão que gera uma briga, né? Isso pega muito para mim, e eu gostaria de ver um planeta mais unido mesmo, né? Como um só. Acho que isso faria muita diferença. Eu não conhecia a cultura, né, Guarani, que você citou, fiquei interessado em conhecer mais, inclusive. É muito interessante. Isso leva a gente, eu acho que inclusive ao teu ponto também sobre, você mencionou os países, né, Brasil, Japão, China, e essa impressão de separação que existe, né? Isso que você falou assim, é perfeito. Quando a gente está num estado como esse atual do planeta, né, de multicrise, é difícil imaginar como a lógica do Estado-nação, vários desses Estados-nação em conflito uns com os outros, vai nos ajudar a ultrapassar essa fase que a gente está, né, esse bairrismo, entre aspas, nacionalista, eventualmente religioso, e a minha religião é melhor que a sua, o meu país é melhor que o seu, e eu quero te dominar e tal. Isso daí está, acho que talvez desde as nossas origens humanas, e é uma dessas coisas que requer uma profunda transformação de governança, inclusive. E hoje, ainda assim, apesar dos esforços da ONU, é muito difícil imaginar um regime de governança global.
eficiente, que permita que alguns desses desafios sejam superados. Então, isso também... Então, é isso que eu falo. A nossa dificuldade de imaginar, né, é parte dessa crise. Se fala, não... No futuro não vai mais ter fronteira, né, que seria talvez bastante desejável. Não vai acontecer. Tem até preguiça de pensar nisso, porque você acha que não vai acontecer mesmo. Tem aquela frase que eu sempre cito também, que eu acho ótima, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. A gente não consegue imaginar nada muito diferente disso, né? Mas o fim do mundo é molinho da gente imaginar. Então, como que a gente... muda, né, esse estado mental para imaginar novos futuros, só imaginando eles que eles podem vir a ocorrer mesmo. Isso me faz lembrar um pouco na época minha de estudo, de colégio, né, que foi no século passado, e a gente tinha essa imaginação, né, essa conversa de integração maior dos países, ou que é como chegando lá em 2020 e poucos, como é que vão alcançar essa união maior e o fim das guerras e coisas que se imaginava lá, e a gente percebe que a alteração foi pequena, né? E esse aspectos o que a gente teve mais foi, acho que, o desenvolvimento tecnológico de maneiras que a gente não imaginava, né? Que se imaginavam algumas coisas, né, como carros voadores, eu lembro. Isso que a gente está fazendo, eu lembro que era imaginado também, mas isso que é ficção científica, se eu for pensar. Lá na época de colégio, me falarem que eu ia estar falando com outras pessoas pelo computador ao mesmo tempo. É verdade. Nossa, viajando aqui. Mas é verdade, Gustavo, eu acho que é isso mesmo. A gente tem essa dificuldade em imaginar, né? Outro dia, foi agora, na semana passada, eu estava num evento aí em São Paulo, a semana do clima de São Paulo Climate Week, lá no Cubo Itaú. Aí encontrei um velho amigo de atuação nesse campo climático, de cabelo branco igual a mim. A gente, no canto, assim, tomando um café, ele virou para mim e falou: caramba, Fábio, a gente está falando dessas coisas há tantos anos, mas a gente nunca imaginou que a gente ia vê-las acontecendo. E de fato, é um pouco assustador quando a gente constata isso, Gustavo, vou te dizer. Agora, por outro lado, é isso, né? Eu acho que essa tua fala também me lembra, né? E achei legal você mencionar a ficção científica, que eu vejo assim, já que a ciência já nos falou tanta coisa, né, sobre isso, prevê, e a gente ainda assim não toma ação, eu acho que o campo cultural, ele tem uma importância muito grande nessa hora, porque eu acho que a arte, as artes, vamos chamar assim, as espiritualidades religiosas, não religiosas, esses campos, as ancestralidades, esses diferentes campos têm uma possibilidade de lidar com o nosso emocional, eu acho, mais fortemente do que a ciência habitualmente tem. Então, como a ciência, né, a forma de interpretação da realidade dominante aí dos últimos 300 anos e tal, ela faz um trabalho fantástico no sentido de mostrar o que está ocorrendo para nós e também fazer projeções de futuro, mas ainda assim, por algum motivo, ela não tem engajado essas transformações das quais a gente está falando a respeito. Isso, para mim, traz um papel fantástico para essas outras formas de interpretação. Por isso que eu tenho me interessado muito pelo mundo da cultura, e a minha vinda para o Museu do Amanhã tem um bocado a ver com isso também. Como a gente pode comunicar essas coisas de uma maneira mais sensorial e para afetar públicos maiores, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, e agora Renato esteve aqui visitando a gente, talvez tenha tido essa impressão. O museu é hoje um dos museus mais visitados na América do Sul. Ele tem cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Desses visitantes, 25% deles é a primeira vez que foram no museu na vida. E cerca de 40% dos nossos visitantes não são visitantes usuários de museu. Então, a gente, de fato, é um museu popular, né? A gente pega um público de diferentes camadas sociais, e poder ter esse diálogo com esse público a gente acha muito importante, né? E aí, Renato, Gustavo, uma dica para vocês e para o público em geral: o nosso ingresso é bem baratinho, mas na terça-feira é grátis.
E 40% de todos os visitantes que nós tivemos nesses quase 9 anos de existência vieram no dia gratuito. E fora, né, as outras promoções que a gente tem, enfim, por conta etária, dos nossos vizinhos. Então, a gente tem muita gratuidade aqui no museu e fica a dica aí para quem quiser aproveitar também. Eu fui no museu, mas já faz um tempinho, em 2019, então eu preciso ir novamente. Bom, faz um tempo que eu não vou para o Rio também, então é algo que eu preciso... então, quando vier, aproveita. E essa sua fala e a minha sobre futuro e ficção científica me fez lembrar um livro que eu li quando estava na escola, daquela famosa série Jabuti. Tinha uns livros infanto-juvenis, que é um livro do Wilson Rocha, que chama Passageiros do Futuro, que mostrava... Era um livro escrito lá nos anos 80, falando do século 30. E aí, era exatamente naquela época já para trazer isso, porque no século 30 a Amazônia era um deserto, e ele tentava mostrar como a gente tinha... Na verdade, aí tinha a viagem no futuro, que eles voltavam para o dos anos 80, para tentar mostrar a importância dessa proteção climática e evitar a destruição da natureza. Então é legal já pensar que há 40 anos atrás já tinha isso a gente já tinha essa visão de proteção e de pensar o futuro, e hoje a gente está realmente já com parte disso acontecendo. E eu também tive uma conversa com jovens na semana passada, numa palestra, e eu vi, num momento a gente perguntou para os jovens quem tinha ansiedade em relação ao clima, e todos os jovens, não teve um da plateia, que tinha mais de 300, não levantou a mão. Então a gente percebe que a geração mais nova está muito conectada com isso, né, com esse ponto das mudanças climáticas. E aí, entrando na sequência do que a gente tinha programado de perguntas, a gente também você falou muito de tecnologia e aí e de mudanças climáticas. Como é que a gente pode, né, usar o desenvolvimento tecnológico junto com a natureza para a gente enfrentar essas mudanças climáticas? Gustavo, vou te dar 2 exemplos de pensamentos do passado, né, para a gente ver como a gente esquece de coisas do passado também e que a gente precisa relembrá-las para a gente conseguir imaginar futuros melhores. Uma delas é do pensador inglês Bertrand Russell. Ele, em 1932, escreveu um livro interessantíssimo chamado Elogio ao Ócio. E nesse livro ele apresentava a seguinte tese, que o que 32, isso antes da Segunda Guerra Mundial, o que já havia de tecnologia disponível naquela época, com o que já havia de tecnologia disponível, nós poderíamos trabalhar 30 horas por semana. Ou seja, 5 dias por semana, 6 horas de jornada de trabalho por dia. Naquela época, o que tinha de tecnologia, isso já seria possível. E daí, dizia ele, com outras 8 horas de sono por noite, a gente teria 10 horas livre por dia para fazer esporte, para ir ao cinema, para ler um livro, para estar com os nossos amigos, para dar um passeio na natureza. E esse tempo ele chamava de ócio criativo. Essa ideia do ócio criativo mais tarde veio a ficar, bem mais tarde, veio a ficar popularizada com outro filósofo, o Domenico Di Masi, que fez um livro com esse nome ali pelos anos 80, 90. Mas a ideia original do Russell era isso: a tecnologia nos permite trabalhar menos. Se a gente olhar 100 anos depois do livro dele, o que a gente fez com a tecnologia? Ela só botou a gente para trabalhar mais. Trabalha o tempo todo, ser invadido por trabalho, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser fim de semana, pode ser à noite. Então, você se vê trabalhando o tempo todo. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar, antigo também, é do filósofo jesuíta francês Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, ele escreve um livro chamado O Futuro da Humanidade, que é um livro interessantíssimo, extremamente otimista, que ele fala
que com o rádio, graças à tecnologia do rádio e da televisão, a gente ia ser capaz de se comunicar uns com os outros no mundo. E isso ia tornar a gente tão amigo uns dos outros que a gente ia desenvolver telepatia. Só que coisa incrível, o otimismo que ele tinha com a tecnologia. Eu fico pensando o que ele diria se ele tivesse visto na internet. Ele falava isso do rádio e da televisão. Então, se você vê bem, esses dois sonhos lá do passado, essas duas possibilidades que esses dois pensadores imaginaram, elas são plenamente realizáveis. Depende de nós realizá-las. E as ferramentas estão aí para a gente realizar isso. Esse é que é o ponto. Mas alguma coisa faz com que a gente use isso para outros fins. A gente tem usado a tecnologia para a gente trabalhar mais. Acho que quando Karl Marx falava de mais-valia, ele não imaginava o quanto que mais-valia. Você trabalha muito mais do que o que você ganha para trabalhar, por conta dessas ferramentas eletrônicas. Ou seja, é uma lógica que foi completamente incorporada pelo controle do capital, do qual a gente está à mercê e a gente nem sente. Você se torna vítima. Inclusive porque alguns já nasceram e cresceram em meio a essa lógica. Então, eu acho que as ferramentas para a mudança, elas estão todas aí. O que a gente precisa é passar do discurso para a ação. Isso tem a ver com uma lógica de concentração de capital e de poder na mão de pouco, que é uma lógica antiga, e a gente, de alguma maneira, a gente não consegue escapar dela. Aí conforta saber, me dá um gigantesco otimismo, saber que as ferramentas a gente já tem todas. Você falou do ócio, né? O filósofo que é o Bergson, que ele fala, né, que com o ócio é necessário ter o ócio para a gente ser criativo, né? Que a gente consegue criar quando a gente está no momento de ócio, que aí a gente consegue sair da correria, né, e olhar as coisas por outra visão e conseguir criar algo novo. Quando você está no trabalho, você não está, quando você não para e vai para o ócio, você não está criando algo novo. Você pode estar até fazendo aprimoramentos, tal, mas a criação ela só acontece do ócio. Então, e aí seria realmente com o ócio, com a criação, aí a gente conseguiria trazer soluções novas para os problemas. Eu, inclusive, tenho a sensação, Gustavo, que tirar férias hoje é desligar tudo. Não é mais, já foi viajar, né? Hoje em dia desligar. Se você desligar tudo, desligou o celular, desligou o computador, você já está de férias. Tem bastante gente hoje, né, no dia 2 de setembro, que está sentindo isso com o fechamento do X Twitter aqui no Brasil nesse final de semana, né? Tem umas férias de... rapaz, ainda teve isso. Bem lembrado. Olha, eu não participo de nenhuma rede social, né, exceto e-mail e WhatsApp, mas eu faço ideia, porque eu vejo, né, os colegas que usam o Twitter devem ter se sentido um pouco solitários, né, nesse final de semana agora que desligou tudo. Eu não sei se tanto, porque eu vi que já tem rede igual ao Twitter aí, que o pessoal já está migrando, já está usando. Sempre se remodela, né, essas coisas, essas questões não é a gente não consegue se desligar. E só para a gente fechar aqui, até pelo tempo, Fábio, né, não passar muito do tempo que a gente reserva aqui de conversa, até mesmo também do nosso podcast, a gente citou várias questões aqui, falando desde a desconexão da natureza, né, as formas de ensino, as tecnologias, como que elas podem propiciar um desenvolvimento melhor aqui para a nossa sociedade, como que a gente pode usar ela de forma melhor. Queria que você nos fizesse assim, um fechamento sobre... Ixi, o Fábio caiu aqui, saiu? Voltou. Acho que fechou sem querer aí. A internet deu uma oscilada aqui. Tu pode repetir, Renato? Claro, Fábio. Eu estava comentando aqui, assim, a gente está com o tempo já um pouco apertado aqui do reservado do episódio, e eu pedi para você, né, de tudo isso que a gente falou, várias questões, né, mas trazendo um pouco essa desconexão do ser humano com a natureza, um fechamento,
né, para que a gente possa deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, visando entender sobre o que a gente pode fazer para se reconectar, né? Não ter mais a desconexão, e sim uma conexão entre o ser humano com a natureza, e para que as pessoas, né, de certa forma, sejam mais atuantes e se mobilizem mais para que a gente enfrente as crises que a gente falou, desde a crise imaginária, as crises ambientais, enfim, e a gente possa construir um futuro melhor. Só para fazer um fechamento mesmo aqui de tudo, e depois a gente encerrar. Legal, Renato. Então, olha, eu vou fazer, deixa eu pegar aqui, vou começar pela própria sustentabilidade. Eu acho que sempre que a gente se preocupar, falar, nossa, caramba, para onde que esse mundo está indo, né? Para onde que minha vida está indo? Eu acho, e a gente está sempre em busca de um certo bem-estar, né? De viver bem. E o que eu acho que é importante nesse campo é a gente às vezes procura fora, né, no que a gente compra, ou no nosso estilo de vida e tal. Eu acho que para a gente procurar esse bem-estar, a gente tem que procurar dentro de nós. Ele começa dentro. Se a gente quer descobrir sustentabilidade e bem-estar, a gente tem que olhar para dentro da gente primeiro. No segundo momento, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente só é porque a nossa comunidade é, né, as pessoas que nos cercam. A nossa família, os nossos amigos, a gente só é alguma coisa porque essa turma é também, né? A gente é uma espécie social. E a terceira coisa é isso, que os Guarani falam, né? Que há, sim, uma consciência planetária da qual a gente é uma parte inconsciente. A gente tem que viver em busca de encontrar com essa grande consciência, né? Da gente se encontrar com os outros, da gente se sentir parte, de fato, dessa rede. E eu acho que para essas três coisas, tanto para a gente descobrir o bem viver dentro da gente, para a gente sentir esse espírito de vida comunitária, para a gente se sentir parte da natureza, eu tenho a impressão que a tecnologia, por paradoxal que pareça, pode ajudar muito a gente nesse sentido se a gente usá-la bem. Como a gente está usando aqui nesse nosso agradável papo e se conhecendo, né, aqui remotamente. Tomara em breve a gente poder se conhecer pessoalmente. Adorei aqui esse papo com vocês e com o público de vocês, e espero que a gente possa se ver mais vezes. Quem sabe ao vivo. Eu espero ir para o Rio em outubro. Quero dar uma visita aí no museu, com certeza. Opa, vem sim. Quando vier, me manda uma mensagem que aí eu fico de cicerone aqui de vocês do museu, com o maior prazer, vocês vão curtir. Mas a gente avisa sim, vai ser um prazer, Fábio. Vou programar também de voltar. Eu conheci o museu, mas quando eu fui não estava com nenhuma, só com a principal, não estava com, acho que tinha só uma pequenininha que estava tendo sim, temporária. Que é o Cyberfunk. A gente vai abrir uma temporária bem legal no final do ano, que é uma sobre sonhos. Vai abrir em dezembro. Vai ser bem legal. O Siddhartha Ribeiro que está fazendo a curadoria para a gente. Essa vale a pena vocês virem ver também. Aí, Gustavo, muda de outubro, vamos em dezembro. Aí vamos 2 vezes. Isso, venham 2 vezes, é pertinho. Fábio, foi uma delícia essa conversa, e o convite para você retornar mais vezes. O pessoal do Museu da Manhã, a Alter é super parceira aqui do podcast. Legal. Tem convite aberto para a gente continuar esse papo e várias outras conversas, porque é esse tipo de conversa que constrói, né, que eu acho que faz a diferença e que é o intuito aqui do Beabá. Então, foi um prazer receber você, muito obrigado. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Essa iniciativa de vocês é importantíssima e vai trazer luz aí para muita gente, com certeza. Obrigado, até o próximo episódio.